Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o professor Sandro de Química. E aí, a gente agora tem uma aula aqui sobre reações de substituição eletrofílicas. Essas reações, elas são clássicas dos compostos aromáticos, né? Do benzeno, principalmente, que vai ser o tópico dessa aula, e nos derivados do benzeno. É importante lembrar que quando a reação acontece com derivados do benzeno, a gente vai precisar observar um fator importante, e aí teremos uma outra aula no nosso canal sobre isso. Quando o benzeno está sob a influência de um grupo ativante ou desativante da ressonância, né? O que faz a velocidade da reação aumentar ou diminuir. Esses grupos, ativantes e desativantes, eles podem ser orientadores nas posições orto, meta e para do anel aromático. Mas isso é um tópico para uma próxima aula. Essa é a aula introdutória. Eu gostaria que vocês estivessem muito atentos no que está aqui nesse quadro, porque a partir do que está aqui, todos os exemplos que eu fizer serão baseados nesse modelo que está aqui. Então, nós não vamos ficar repetindo esse modelo, o modelo de mecanismo proposto aqui para essa reação, certo? Eu quero apresentar um mecanismo para que vocês, nessa aula, entendam como é que essa quebra de ligação será de forma heterolítica. Então, nós vamos, nesse momento, analisar um pouco esse modelo que está aqui no quadro. É importantíssimo, isso vai facilitar demais a sua vida. Para a partir dele a gente completar as reações do benzeno. Completar as reações é uma tarefa relativamente simples. Então vamos lá, sejam bem-vindos a esse canal. Eu espero que vocês possam estar aprendendo química nessas aulas. Se você gostou desse conteúdo e gostou dos anteriores, curte meu canal, compartilhe essas aulas para os colegas, divulgue esse canal para quem está estudando para fazer a prova do Enem, ou fazer vestibular, ou fazer, por exemplo, a sua própria graduação em Química. Esse conteúdo serve para os 3 propósitos que eu citei. Então vamos lá, gente. Em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda o seguinte. O benzeno é um composto insaturado. Compostos insaturados, eles dão um outro tipo de reação, cuja aula também já está no meu canal, a reação de adição. Reações de adição são reações típicas de compostos que têm ligação π. Esses compostos com ligação π dão um tipo de reação chamada adição porque a ligação π favorece esse tipo de reação. As ligações π são mais suscetíveis à aproximação de reagentes nela. Elas são mais fáceis de quebrar. E aí, os compostos insaturados tendem a ter reação de adição. O que se observa experimentalmente é que o benzeno, essa molécula que está aqui, e aqui um detalhe muito importante, hein? Importantíssimo para essa aula. Você sabe que o benzeno pode ser representado com essa bolinha aqui no meio, né? Que tenta comunicar que essas ligações estão em ressonância. Isso está certo, isso aqui é um modelo amplamente aceito, mas para esse conteúdo dessa aula, essa bolinha mais atrapalha do que ajuda. Então, quando você está estudando reações orgânicas, é legal que você escreva o benzeno com as ligações π alternadas. Vai lhe ajudar, acredite. Muito mais do que você ficar fazendo com essa bolinha aqui no meio. Bom, dito isto, vamos para o modelo. Temos aqui o benzeno. Essas ligações estão em ressonância, você sabe disso, né? Esse é típico do benzeno. E por estarem em ressonância, isso estabiliza o anel benzeno e o benzeno fica menos suscetível a sofrer reações de adição. A tendência do benzeno é sofrer esse tipo de reação que está aqui no quadro, porque a ressonância estabiliza o anel aromático, certo? Energeticamente, o anel aromático com ressonância tem conteúdo energético menor do que as possibilidades sem a ressonância. Dito isto, o que é que a gente vai fazer agora? O benzeno é uma molécula rica em elétrons. Então, o anel aromático é uma região, é uma estrutura que tem muita densidade eletrônica, tem muita carga negativa. E como tem muita carga negativa, coisas de carga positiva tendem a se aproximar do anel aromático. Essas coisas de carga positiva nós chamamos de eletrófilos, amigo de elétrons. Os eletrófilos, nessa reação, eles são produzidos por meio de uma quebra heterolítica. Também tem uma aula no meu canal sobre quebra de ligação. Se você puder, assista essa aula, vai lhe ajudar a desenvolver o tópico que está aqui. Aproveita lá e curte aquela aula, assiste a aula e volta para essa daqui, tá? Quebras heterolíticas. Uma quebra heterolítica é uma quebra que produz íons. Então, por exemplo, nesse caso, eu quebraria essa ligação dessa forma, o par de elétrons vem para a espécie B, e A vai ficar positivo.
A é o eletrófilo. O eletrófilo é a espécie A dessa simbologia aqui. E B, que vai ficar com a carga negativa, é o que nós chamamos de um nucleófilo. Então eu quebrei e formei um eletrófilo e um nucleófilo. É improvável que um nucleófilo ataque o benzeno. Apesar de que nos cursos superiores, nos cursos de graduação em Química, estuda-se um tipo de substituição chamada substituição nucleofílica aromática. Mas não é o comum. Esse é um caso muito específico que normalmente se vê numa graduação em Química. O normal para o benzeno são as substituições eletrofílicas aromáticas. Então, o eletrófilo vai atacar o benzeno. Quando o eletrófilo se aproxima de uma das ligações π, qualquer uma das três, ele forma esse estado de transição. Tá vendo que o eletrófilo está atraído pela ligação π? Ó. A ligação π tem elétrons, os elétrons atraíram a carga positiva e formaram esse estado de transição. O estado de transição aqui aponta para duas situações. Ou essa espécie desce para esse carbono, ou essa espécie desce para esse carbono. Nesse caso, para qualquer lado que o eletrófilo migrar, vai dar a mesma estrutura, vai dar a mesma espécie química. Eu aqui na aula migrei para o carbono que está à direita. Poderia ter migrado para esse carbono que está à esquerda da estrutura, mas eu migrei para cá. Então veja, o eletrófilo, agora eu vou trocar a letra E pela letra A, porque eu estou usando a letra A aqui, tá certo? Então, preste atenção nisso. Aqui é a espécie A que estava ali, ó, o eletrófilo. A vai migrar para esse carbono e na hora que A fizer essa ligação química, quando esse pontilhadinho aqui se efetivar como ligação química, essa carga positiva vem para esse carbono. E isso vai formar um carbocátion, que não está estável. Ou seja, A migrou para um carbono, a carga migrou para o outro carbono, mas o sistema está sem ressonância. Para o sistema voltar a ficar estável, ele precisa voltar a ter ressonância. E aí, essa espécie B-, veja, eu tinha A mais e B-, o A atacou o anel, né? Depois, isso aqui formou a espécie B-, e B-, essa base aqui, ó, isso aqui é uma base, tá? Isso aqui é um nucleófilo. Essa base vai tirar esse hidrogênio aqui. Quando ela tirar esse hidrogênio, essa ligação vem para cá. E qual é o produto disso? Ó, isso aqui acontece de maneira sincrônica. Esse B pega o hidrogênio pega essa espécie. Bom, aqui eu chamei isso de eletrófilo e nucleófilo, mas B aqui está agindo como uma base mesmo. Ele está pegando o próton. Lembra da teoria de Bronsted-Lowry? Base é quem pega hidrogênio e ácido é quem doa hidrogênio. B está agindo como base aqui. Uma base pegando o próton. Qual é o produto disso? O produto é esse aqui, ó. CH. Tá feio aqui a letra, deixa eu melhorar. Você tem CH dupla, a dupla voltou. A espécie química A. Aqui você tem a outra dupla. Os hidrogênios que estão aqui do anel aromático. Aqui você tem o hidrogênio, aqui tem a outra dupla. Está aqui, ó. Mais quem? Tá vendo que o eletrófilo, ele veio para o anel aromático e trocou por esse hidrogênio? Vocês também conseguem perceber que o fato de eu ter optado em colocar A nesse carbono não impede que se eu colocasse nesse, a diferença é que A estaria aqui e esse hidrogênio estaria aqui. E o outro produto, HB. Todas as reações no benzeno vão ter esse comportamento. A sua tarefa, quando vai completar uma reação no benzeno, é descobrir quem é o eletrófilo. Isso é uma tarefa importante, você saber qual é a espécie de carga positiva que ataca o benzeno. Perfeito, gente? Então tá aqui, ó. Essa é a modelagem geral da reação de substituição eletrofílica no benzeno. Vou repetir. O benzeno, molécula rica em elétrons, vai pegar o eletrófilo, então isso aqui vai atacar A, vai formar esse intermediário, o intermediário vai fazer com que a espécie A, que é o eletrófilo, migre para um carbono para o outro, forma-se esse carbocátion, finalmente a base pega o próton, a ressonância se restabelece, está aqui o meu produto. Por que isso é uma substituição? Porque um hidrogênio do benzeno foi substituído por um eletrófilo. Perfeito, gente? Então, vamos aos casos clássicos da substituição eletrofílica. São os seguintes casos clássicos. Quais são os casos clássicos, né? Halogenação, alquilação, nitração, sulfonação.
Esses 4 casos, tem outros casos, mas esses são os clássicos. Todos os outros que vierem a aparecer remetem à ideia desses casos. Então, primeiro caso, ó, a halogenação do benzeno. A halogenação do benzeno é o benzeno, vou desenhar da maneira que eu disse que é legal para esse caso, certo? Na presença de um halogênio como cloro, cloro, para formar o eletrófilo e o nucleófilo, precisa de um catalisador. Esse catalisador é um ácido de Lewis. Esse mecanismo eu vou mostrar para vocês. Mas aí o procedimento é como, Sandro? Você separa o cloro em 2 pedaços. Isso vai dar uma quebra heterolítica, Cl+, Cl-. O mecanismo vai mostrar isso para vocês. O cloro positivo vai trocar de lugar com um desses hidrogênios do carbono. O modelo é aquele que eu mostrei para vocês. Você não precisa fazer aquela modelagem. Aquele modelo que eu coloquei antes é para você entender como funciona toda vez. De tal maneira que agora vai entrar o cloro em um carbono. Para ser coerente com aquilo que eu fiz, eu vou desenhar o cloro aqui, ó. Só que para esse cloro entrar, um hidrogênio saiu. O outro produto é HCl. Aqui eu tenho agora um haleto de arila, um haleto aromático. Perfeito? A halogenação catalisada por ácido de Lewis. Segunda reação importante do benzeno, a alquilação. Bom, aparece nos livros o nome dos estudiosos, né, dos pesquisadores que propuseram o mecanismo. A alquilação de Friedel e Crafts. Bom, como é que é essa reação? É semelhante. Você tem o anel benzeno, você tem o benzeno aqui como substrato, reagindo com, por exemplo, CH3Cl, novamente catalisado por um ácido de Lewis. Qual é o seu objetivo nas reações do benzeno? Buscar o eletrófilo. No caso do cloro, qualquer cloro que você admitisse carga positiva, você tinha que inferir que o outro tem carga negativa. Mas aqui, você precisa olhar a eletronegatividade. Porque nesse caso eu tenho uma ligação carbono-cloro. E o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Veja que é o carbono a espécie que está positivamente carregada. É esse pedaço que vai agir como eletrófilo. E aí, gente, descobriu quem é o eletrófilo, acabou. Esse CH3 vai vir para o anel aromático, para o CH3 entrar, sai um hidrogênio. Eu vou trocar agora o hidrogênio aqui de cima, já que nesse exemplo eu troquei o hidrogênio aqui do lado. Como isso aqui é um anel benzeno, qualquer hidrogênio que eu substituísse é o mesmo produto. Então, vou colocar aqui o meu produto. Eu tenho um alquilbenzeno. Nesse caso, o tolueno, né, CH3 mais HCl. Veja que o eletrófilo foi quem atacou o anel aromático. Então, primeira reação, halogenação. Segunda reação, alquilação de Friedel-Crafts. Qual é a terceira reação? A terceira reação, eu vou apagar essa daqui, tá, gente? É a nitração. Nitração é a reação do benzeno... Deixa eu colocar o nome, né? Nitração é a reação do benzeno com o ácido nítrico. Então temos aqui o benzeno e ele vai reagir com ácido nítrico. Essa reação ela é catalisada por ácido sulfúrico. Então HNO3 catalisada por H2SO4. Ó, interessante isso. Você poderá ver essa simbologia também representada assim. Ó. Eu estou colocando aqui o reagente, estou colocando aqui o catalisador. Nada impede, pessoal, que você tenha isso assim impresso numa questão. Ó. HNO3, H2SO4. Tanto faz a simbologia. O ácido nítrico aqui é o reagente. Ácido nítrico é um oxiácido cuja estrutura é essa aqui, ó, HO-N-O-O. Os meus alunos de escola sabem que essa ligação aqui é dativa, né? Eu ensino a técnica para eles descobrirem quando a ligação é coordenada. Mas o fato é que eu vou separar o ácido nítrico desse jeito, ó, HONO2. E aí, ácido nítrico, eu vou reescrevê-lo no formato HO-NO2 e vou descobrir quem é o eletrófilo. O eletrófilo é a espécie de carga positiva. Olho para esses dois átomos. O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então esse oxigênio vai ter uma carga negativa e o nitrogênio vai ter uma carga positiva.
O nitrogênio é o eletrófilo. Quem vai atacar o anel benzeno é o nitrogênio, é o NO2. Qual é o produto dessa reação? O produto dessa reação vai ser NO2 ligado ao anel benzeno, porque o NO2 é o eletrófilo, mais água. Por que água, Sandro? Porque o hidrogênio que saiu une-se a esse OH e a união de H com OH é água. Nitrações são importantes porque nitrocompostos são bases para explosivos. Essa é uma reação importante comercialmente e industrialmente. A outra reação é a sulfonação. Sulfonação é a reação do benzeno, olha ele aqui de novo, com o ácido nítrico. Benzeno, com ácido nítrico não, desculpa, com ácido sulfúrico. Essa reação, H2SO4, é catalisada por SO3. Essa mistura, SO3 é o anidrido sulfúrico, é um óxido que se eu hidratá-lo vai dar ácido sulfúrico. Essa mistura é chamada de ácido sulfúrico fumegante, ou seja, é um ácido sulfúrico hiperconcentrado. Como é que eu escrevo o ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico, assim como o ácido nítrico, é um oxiácido. E a estrutura dos oxiácidos pode ser representada por HO, S, dupla O, OH. Esse enxofre do ácido sulfúrico está com um octeto expandido, tá, gente? Ele passa de 8 elétrons, a estrutura é assim mesmo, certo? Esse enxofre aqui está com um octeto expandido. Então, o ácido sulfúrico, nós temos que reescrevê-lo dessa forma. HO, esse aqui, ó, tracinho, SO3H, ó, SO3H. Descubra quem é o eletrófilo baseado na eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre. Eis o eletrófilo. Quem vai para o anel benzeno é o eletrófilo. Qual é o produto dessa reação? O produto dessa reação vai ser o ácido benzenosulfônico. Eu vou colocar o produto aqui nesse carbono, ó, SO3, calma, SO3H mais água. Então aqui temos uma reação de sulfonação, clássica reação do benzeno. Reações de sulfonação são importantes porque os ácidos sulfônicos são precursores de detergentes. Se eu pego substâncias como essas, né, precisa de uma cadeia alquílica aqui de cadeia longa, mas enfim, se eu pego substâncias como essa e reajo com bases, eu formo sais derivados de ácidos sulfônicos que são usados como detergentes. Perfeito, gente? Tá aqui os casos clássicos da reação do benzeno. Você pode pesquisar outros casos nos livros, mas esse era o propósito dessa aula. Apresentar a modelagem geral de uma reação de substituição do benzeno. Ah, mas deixa eu fazer uma coisa que enquanto eu falava lembrei. Importante fazer. É muito importante que você veja como é que um catalisador age nessa reação. Eu vou fazer isso rapidamente e isso vai encerrar essa aula. Então, nitração e sulfonação. A ação de um catalisador nessa reação, e se a gente olha para basicamente os mecanismos são parecidos, né? Então vamos fazer aqui o mecanismo, rapidinho nessa aula. Mecanismo da halogenação. O mecanismo é útil para você entender algumas definições. Primeira etapa do mecanismo, qual é a reação que eu estou fazendo? É essa, ó. Benzeno mais cloro catalisado por FeCl3. A gente já viu que essa reação vai dar cloro-benzeno. Está aqui o cloro-benzeno mais HCl. Se isso é um catalisador, isso vai participar, mas vai ser reconstituído. A proposta de mecanismo para essa reação é a seguinte. Primeira etapa. Cl2 vai reagir com FeCl3. Isso vai formar Cl+, mais FeCl4-. O que é que aconteceu aqui? O ferro é um ácido de Lewis, isso teve uma quebra heterolítica, esse cloro ficou positivo e esse cloro ficou negativo. Esse cloro é esse aqui, ó. Esse cloro é o nosso eletrófilo. E aí, finalmente, o eletrófilo, etapa 2, vai atacar o anel benzeno por aquele modelo que eu mostrei na primeira parte dessa aula. Tá aqui o benzeno, ele vai ser atacado pelo Cl+, isso vai formar o carbocátion. Eu estou
Não estou escrevendo o estado de transição, tá, gente? Aqui vai ter o cloro, esse carbono aqui está positivo. Tá desse jeito a estrutura. Aí o que acontece agora? Falta esse hidrogênio sair para a ligação dupla voltar a ter ressonância. Terceira e última etapa do mecanismo. A terceira etapa é que aquele carbocátion, CHCl, aqui o restante das ligações, né, dupla C, dupla C, tá aqui a estrutura, ó. O que é que está faltando para terminar esse mecanismo? Só falta o seguinte, ó, recompor o catalisador. FeCl4-, um desses cloros pega o hidrogênio, esse hidrogênio devolve a ligação, e isso vai formar o meu composto, cloro-benzeno. Eu vou escrever ele aqui já como produto da reação, produto final. Cloro está aqui, mais HCl, mais FeCl3. FeCl3 é um catalisador típico, né? Porque ele participou do mecanismo, mas no final ele foi regenerado. Isso, inclusive, bate com o que a gente aprende sobre catálise, né? O catalisador não é consumido na reação. Ele alterou o caminho da reação. FeCl3 é esse catalisador. Joinha, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, dá um like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo para quem vai fazer a prova do Enem, para quem vai fazer vestibular da FUVEST, da Unicamp. A Unicamp nem tanto mais, mas a FUVEST, essa aula é útil para quem vai fazer prova na FUVEST. E, obviamente, se você está fazendo Química, essa aula também serve para você. Um abraço, sigam o meu perfil no Instagram, @SandroQuímico, e você também pode compartilhar esse vídeo e dar um like nele. Um abraço a todos.